Um homem de 35 anos mantinha relações sexuais com uma menina de 12 anos. A mãe da criança sabia de tudo e consentiu. Isso aconteceu em Minas Gerais. O homem e a mãe foram condenados em primeira instância, mas a decisão chegou a ser revertida no Tribunal de Justiça de Minas. Ou seja, num primeiro momento, os dois foram absolvidos. O relator do caso foi o desembargador Magid Nawef Lawar. Ele considerou que a relação entre o homem de 35 e a menina de 12 era, abre aspas, análoga ao matrimônio, fecha aspas, e que não houve violência, coação ou constrangimento, mas sim um vínculo afetivo consensual. Só que o caso teve uma reviravolta. Depois de sofrer pressão, Lawar voltou atrás e mandou prender o homem de 35 anos, acolhendo um pedido do Ministério Público de Minas. Determinou também a prisão da mãe da menina. O Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso contra menores de 14 anos configura estupro de vulnerável. Magid Lawar é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por denúncia de abuso sexual. Pelo menos 2 pessoas afirmam ter sido vítimas do magistrado, entre eles um primo do desembargador, que na época tinha 14 anos. Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui você já sabe, de segunda a sexta a gente analisa uma temática ou uma notícia importante desse momento. A minha convidada hoje é a jornalista, escritora, roteirista, também podcaster, a Cristina Fibe. Cris, fazia tempo que a gente não conversava, que bom te receber por aqui, bem-vinda. Obrigada pelo convite, fazia tempo mesmo, já estava com saudade, bom estar Eu de volta. também estava com saudade, apesar de ser um assunto extremamente delicado, que a gente vai conversar aqui. Aliás, a gente conversa em um momento que a situação toda acabou de ter uma reviravolta, né? O desembargador Magid Nawef Lawar, ele voltou atrás, pediu a prisão do homem de 35 anos e da mãe da menina de 12 anos, com quem ele dizia manter um relacionamento, ou seja, em situação de estupro de vulnerável, conforme a lei. Então, num primeiro momento, eu quero te perguntar como é que você avalia essa mudança como um resultado de pressão, porque só para juntar o que eu estou chamando de pressão, muito rapidamente, o MP contestou o argumento da primeira decisão, que para mim é um argumento que não existe, mas que estava nesse documento, de vínculo afetivo. Houve crítica da ONU, pressão por parte da sociedade, sem contar as acusações que apareceram, que estão sendo juntadas de vítimas de abuso sexual contra o Lawar. Depois a gente vai falar mais longamente sobre isso. A gente viu um resultado prático de uma pressão popular e midiática em torno desse desembargador, que tomou uma decisão estapafúrdia, não tem outro adjetivo, realmente o acórdão foi vazado, apesar de ser sigiloso, mas os jornalistas conseguiram acessar, inclusive eu, e não existe explicação naquele acórdão que dê conta da gente ficar um pouquinho menos indignada com o que aconteceu. É estapafúrdio, é um absurdo muito grande, realmente era uma situação de uma menina de 12 anos com um sujeito de 35 anos, quer dizer, uma diferença de idade absurda. Esse distinguishing que ele usou como argumento, que é a tal da exceção Romeu e Julieta. O distinguishing é nada mais do que distinguir em determinados crimes, né, para fazer a tipificação, dar ali alguma argumentação que seja capaz de não enquadrar aquele crime naquele crime. A gente está falando de estupro de vulnerável porque todo ato libidinoso com menores de 14 anos, que são crianças e adolescentes incapazes de consentir livremente, sem pressão, todo ato libidinoso com menores de 14 anos no Brasil é estupro de vulnerável, que é um crime hediondo. O tal do distinguishing, nesse caso, poderia até ser usado para agravar a pena deste homem pela diferença enorme de idade.
A exceção que o desembargador encontrou ali, que é chamada exceção Romeu e Julieta, imagina, só por esse nome eu já me arrepiei. A gente está falando em exceção Romeu e Julieta, já começou errado, mas enfim. A exceção Romeu e Julieta, segundo o próprio procurador, que falou pelo Ministério Público de Minas Gerais ontem, ao anunciar o recurso que o MP teve sucesso em entrar contra essa decisão, o próprio promotor explicou. A exceção Romeu e Julieta se aplica em casos de idade muito próxima, de constituição de núcleo familiar e, eventualmente, se essa união, que eu até fico constrangida de falar que não é união, é exploração sexual infantil, gerar filhos. Bom, nada disso para mim ameniza nada, porque você continua sendo incapaz de consentir, continua tendo que ter o seu direito à infância protegido pelo país. Mas essas seriam as exceções Romeu e Julieta. A gente está falando de um caso que deveria ser agravado pela diferença de 23 anos de idade entre um e outro, e também pelo depoimento da própria menina que diz: eu ganhava presente, ele comprava cesta básica. E olha, gente, não era uma relação de muito tempo. Dá para ver no acórdão que era uma relação de coisa de um mês, entendeu? Não é constituir um núcleo familiar nenhum, não existe isso. Era um cara explorando de uma menina e estuprando essa menina continuamente. Então, quando você, como desembargador, e foram 2 votos, então 2 desembargadores homens, com um voto divergente de uma desembargadora mulher, quando você, que tem que defender a lei e a nossa infância e adolescência, das crianças adolescentes brasileiros, diz que isso tudo bem, você está fazendo uma postura contrária, que é: se for continuamente o estupro, é menos pior, é muito estapafúrdio. Então, bom, para te responder, eu vejo com bons olhos ele ter voltado atrás na decisão. Que bom que a pressão midiática e popular funcionou nesse caso. Infelizmente, Gabi, esse caso, essa volta atrás, é uma exceção. A gente sabe, inclusive o próprio promotor disse isso ontem na coletiva de imprensa do Ministério Público de Minas Gerais. Muitos casos acontecem pelo Brasil em que estão sendo aplicadas essas exceções, Romeu e Julieta, e a gente tem meninas desassistidas sendo exploradas sexualmente, assim, histórias horríveis, inclusive de pai abusando da própria filha e gerando filhas, ou seja, netos desse pai. Então, é muito, muito absurdo, é um caminho muito longo. Eu acho que a gente pode, ter um dia de paz pensando: ele voltou atrás, que bom. Mas a verdade é que não é um assunto resolvido. O que a gente viu nesse caso é que tem um retrocesso ainda da visão machista, misógina da própria justiça, que falhou. E, Gabi, nesse caso, os desembargadores quebraram uma corrente de proteção que estava sendo bem sucedida de uma forma muito rara, porque a escola avisou o conselho tutelar avisou a polícia, o cara foi preso, o Ministério Público investigou, fez a denúncia à primeira instância, uma juíza mulher, condenou esse cara, e a mãe por conivência. Faltou falar do pai, mas enfim, olha como são muitas camadas de patriarcado nesse caso, mas isso tudo estava funcionando, porque a menina, além de tudo, ela deixou a escola. E aí vão os desembargadores e dizem: tudo bem, não tem problema, porque na cidade é comum. Enfim, vamos ficar cautelosamente otimistas. É isso. Eu acho que algo que me marcou muito, como você entrou nos aspectos ali familiares, de contexto, de como essa família, e são muitas famílias que vivem nessa situação, né? Mas algo que me marcou quando esse caso veio à tona é que este homem de 35 anos, ele usava dinheiro, cesta básica, até doces, segundo os relatos, né, em troca de permissão dessa família para namorar com essa criança. Namorar, eu estou falando aqui entre aspas, para quem não está me vendo, essa criança de 12 anos. E aí eu acho que isso é didático, Cris, para construir esse contexto de exploração, que é um contexto de vulnerabilidade, que muitas vezes é um contexto que se dá ao casamento infantil, né? E que alguns juízes têm usado como justificativa, como você muito bem explicou, com esse precedente, que é perigosíssimo, porque outros casos já abriram antes dessa decisão ser tomada, dessa primeira decisão que absolveu este homem, né? Então, e ao mesmo tempo eu queria chamar a atenção para algo aqui, e para você poder analisar e falar um pouco mais sobre essa questão do casamento infantil, que foi a escola que percebeu
a ausência dessa menina, e aí a escola acionou o conselho tutelar. Então, tem uma importância do papel da educação também nesse caso, né? Muito, Gabi, da educação e do treinamento desses É. profissionais, detectaram que tinha alguma coisa errada e pediram ajuda e foram ao órgão competente, que é o Conselho Tutelar, para dizer: olha, uma das obrigações da Constituição é colocar as crianças na escola. Por que, que ela não está vindo à escola? Muito possivelmente, imagino eu, uma cidade muito pequena, deveriam saber o que estava acontecendo ou ter uma ideia do que estava acontecendo, mas não importa. O que importa é, como você disse, a escola tem que ser um lugar de segurança para as crianças, que muitas sofrem abuso sexual dentro de casa. A gente sabe disso. É muito alto dentro dos números de estupro no Brasil, que são vastamente subnotificados. A estimativa é de que só 10% dos casos sejam notificados oficialmente na justiça, até porque, como estamos vendo, a busca por justiça é muito inglória, é um périplo, é muito difícil. Então, os casos são subnotificados pelo descrédito à palavra das crianças e das mulheres, enfim, mil obstáculos. E dentro dos casos sobre os quais a gente sabe que são muitos no Brasil, a maior parte deles são de estupros de vulnerável, de crianças e adolescentes. Então, é um problema muito, muito sério. E também a maior parte deles acontece dentro de casa. Então, o lugar mais propício, mais provável a detectar esse problema e procurar ajuda é a escola, porque onde mais essa criança está, né? Deveria estar na escola e em casa. Se acontece alguma coisa em casa, quem vai procurar ajuda? Às vezes nem a própria família vai. Então, a escola é um lugar de segurança, deveria ser, né? E também é preciso dar uma atenção e um treinamento para os profissionais que têm que ser capacitados para detectar, para ligar esse alerta, para ajudar, para não revitimizar essas crianças, né? Para ser realmente, de fato, um lugar de segurança. E aí, ó, a outra ponta, se a gente está pensando aqui, né, em soluções, já que o país inteiro está olhando para esse problema, é a educação contra a misoginia e o abuso infantil, Perfeito. para as crianças também saberem verbalizar o seu pedido de ajuda, porque muitas vezes essas crianças não sabem os nomes das violências. Essa menina que depois na justiça, essa do caso que a gente está falando, de 12 anos, imagina que a justiça pegou o depoimento dela para saber do consentimento dela, Para mas se nem a embasar. própria justiça brasileira, para embasar a decisão, se nem a própria justiça brasileira sabe o que é consentimento e falta de fato uma definição pela lei do que é consentimento, mas se os juízes são tão mal treinados a ponto de não ter a ideia básica do que é consentimento e a capacidade de consentir, e vão levar em conta que uma menina de 12 anos disse que para ela estava tudo bem, gente, assim, é muita desproteção, né, Gabi? Então a gente também precisa falar com as crianças, precisa levar um pouquinho mais a sério a capacidade de cognição dessas crianças, de entender o que está acontecendo e também conseguir verbalizar, porque a gente fala em educação sexual e aí fica todo mundo apavorado dizendo: não, educação sexual, elas não estão prontas, como se isso fosse avançar para a idade delas. E o que a gente está vendo é um monte de crianças sendo abusadas sexualmente sem saber os nomes do que está acontecendo com elas. E sem saber também, Gabi, que não é culpa delas, que elas não têm que ter vergonha de falar e que se elas falarem, as pessoas têm que ajudá-las, senão estarão sendo coniventes, né, Gabi? Exatamente. É uma naturalização dessa violência, né? Uma naturalização da família que achava que estava tudo bem, dessa própria menina que não tinha as informações, não tinha acesso a essas ferramentas para entender o que estava acontecendo com ela e que até dizia, gente, ler o depoimento dessa menina me dá uma tristeza assim muito profunda quando ela fala do que esse homem que era bom para ela fazia, né? Que era a cesta básica para a mãe, que ele comprava as coisas, o que ele deixava ela fazer, é realmente muito triste. E aí, quando a gente avança nisso, nessa história, dentro do TJ, o desembargador, o Majid Lawar, ele está sendo alvo, ele é alvo de denúncias de abuso sexual feitas pelo primo dele, o Saulo Lawar, que relatou um trauma que aconteceu quando ele tinha 14 anos de idade. Então, veja, aí apareceram outras denúncias a partir dessa, que foram até encaminhadas a parlamentares que acionaram o CNJ a partir disso. E o Saulo, o que ele disse? Que ele decidiu falar porque ele sentiu que essa dor era coletiva depois da absolvição desse homem de 35 anos
pelo desembargador. Então, duas coisas aqui. Uma é o quanto isso encoraja outras vítimas, esse poder da denúncia desses abusadores, principalmente abusadores, aqui a gente está falando em posição de poder. E justamente este homem está numa posição de poder dentro do judiciário e ele se sentiu autorizado a relativizar e mais do que relativizar, né, a oficializar o estupro de vulnerável, o estupro, o abuso contra uma menina de 12 anos de idade, né? Autorizar e legitimar, né? E ainda colocar a assinatura nisso. Gabi, eu fiquei pensando muito nisso, né? Que difícil para um familiar de um desembargador, olha como é intimidatório isso, né? Você acusar um sujeito com tanto poder no sistema jurídico do país de um crime que muitas vezes não deixa rastro, não deixa prova material. É um crime de palavra contra palavra muitas vezes, mas é bom lembrar que a palavra da vítima tem força probatória. Deveria ter, pelo menos. Mas a gente sabe, e eu vejo, Gabi, do meu trabalho, das vítimas que eu escuto, quando a mulher ou a criança é vítima de um agente policial, da polícia ou da justiça, é muito mais difícil. Quer dizer, quanto mais poder, mais intimidada a vítima fica e mais difícil mesmo é conseguir justiça, é conseguir parar esse cara. E eu costumo dizer, nenhum abusador age só uma vez. Então a denúncia é muito importante e também condenar os estupradores é muito importante, né? Porque muito possivelmente a vítima não vai ser uma só. Então, quando você denuncia, além de buscar reparação para o seu caso, você está protegendo futuras potenciais vítimas. Então, eu fiquei pensando nessa coragem de falar, porque mesmo, quer dizer, eu acho que ele viu uma, entre muitas aspas, oportunidade, né? Assim, ele e uma indignação de falar, putz, essa coisa do abuso em série, né? A decisão é violenta também, né? É uma decisão que causa indignação nos corpos de quem sofreu abuso. Então, talvez motivado por isso e pelos holofotes que estavam sendo direcionados ao absurdo dessa decisão, ele tenha tido força para falar. Mas é muito, muito delicado e acho que isso encorajou também outras vítimas. Eu tenho acompanhado as redes sociais dele e muitas outras vítimas estão procurando ele para falar: eu também fui, eu também fui. É sempre assim, né, Gabi, numa onda de coragem, porque afinal o que ele está fazendo, ajudando a fazer, é tirar a vergonha e a culpa desse crime. A gente vira e mexe vai ter que ir falando sobre isso. A Gisele Pelicot falou, né, a vítima francesa do seu próprio marido, enfim, que agora ele já está condenado, mas o mundo inteiro acompanhou o julgamento e ela falou: a vergonha tem que mudar de lado. Então, é um pouco isso. Acho que nesses momentos a gente consegue ter uma mudança um pouquinho mais para lá da vergonha, sabe? Da culpa, do medo que as vítimas costumam sentir, em vez de os abusadores sentirem. Então, olha como é perverso um potencial abuso ser reforçado por decisões. Então, mas isso tudo é prematuro. Se eu disser isso aqui, serei processada também. Então, o que eu acho, sem dúvida, é que na mudança de ideia tem uma pressão que vem também dessa acusação e vem também do fato de o Conselho Nacional de Justiça ter prontamente e rapidamente dito: vamos investigar, vamos abrir um processo administrativo, vamos olhar para essas denúncias e vamos olhar também para essa decisão. E aí, acho que mesmo um desembargador que não costuma, né? Os desembargadores brasileiros têm essa coisa, não justificam as suas decisões, não comentam as suas decisões, mas até um desembargador parece ter ficado impactado, talvez acuado, por essa pressão e essa sinalização de investigação contra ele próprio. Agora, Gabi, também o que a gente tem visto nos casos de abuso que vão para a imprensa é que quando o silêncio chega, isso vai arrefecendo, a gente acaba vendo os casos morrendo na praia, né, Gabi? Então, assim, é importante também, é uma anotação até para a gente, lembrar de acompanhar e de cobrar Isso. o CNJ, cobrar o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, querer saber daqui para frente o que vai acontecer. E provavelmente a defensoria pode ser que recorra novamente, vá para um tribunal superior, o que vai acontecer depois disso? Porque é fácil também que essa menina hoje obtenha essa justiça que para ela pode até pensar que não é justiça, mas é, e daqui a pouco esse caso
ter outra reviravolta e a gente não ficar sabendo. Então precisa ficar em cima, é difícil. Muito bom isso que você diz, até porque quando esse caso vem à tona, aparecem também outros levantamentos, reportagens na imprensa. Um desses é mostrando que os magistrados aposentados compulsoriamente por crimes sexuais, eles recebem valores que triplicam o teto constitucional por conta dos penduricalhos. E, aliás, é uma discussão muito atual, porque há uma pressão para que isso passe no Congresso, mesmo depois das decisões do ministro Flávio Dino no STF. Então, duas coisas. Uma é como uma pena, entre aspas, aqui mais uma vez, para esse tipo de homem poderoso, é uma aposentadoria compulsória, né? E a outra é a manutenção desses privilégios mesmo, que é benefícios luxuosos, mesmo depois de abuso de meninas e mulheres em casos comprovados. A solução encontrada para homens poderosos é essa. É colocar panos quentes, é aposentadoria compulsória. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Como é que a gente quebra também esse ciclo? Se talvez esse primeiro, que é um micro passo, esteja jogando uma luz para talvez apontando para onde a gente deve ir. Eu acho um escárnio, Gabi. Eu acho que isso diz da desimportância desses crimes, sabe? Não é possível que não tenha uma visão mesmo de opinião pública, uma visão geral de que não dá para passar de determinada linha, sabe? E que os crimes contra crianças, os crimes contra a dignidade sexual, contra crianças e mulheres, eles estejam depois dessa determinada linha, tipo, passou dali, não, você não vai ter essas benesses. Porque não é possível, senão fica muito. É muita proteção, né? Fica. A, a verdade, né, Gabi? A palavra que a gente está procurando é impunidade. Aposentadoria compulsória ganhando um salário integral com vencimentos e prêmios e não sei, é um escárnio, é do nosso bolso. Eu acho, sabe, para falar do que a gente comentou no começo, revitimização, eu, se fosse vítima de um cara desses e soubesse dessa solução, ia me sentir atacada novamente. É, porque é, né? É um escárnio mesmo, como você disse, Cris, uma revitimização, uma outra maneira de revitimização também. Aliás, a gente tem um tempo aqui, eh, neste final de programa, Cris, que eu queria chamar a atenção também para a primeira versão que absolveu esse homem de 35 anos, desse documento, nesse acordão de 60 páginas, com um comando, um prompt esquecido, já que a gente está falando de escárnio aqui, e aí estava escrito assim, abre aspas, agora melhore a exposição e fundamentação desse parágrafo, fecha aspas, que é o que aparece quando você vai fazer o uso da IA, né, do ChatGPT, do Gemini, enfim, do que você for usar. Então, tem um perigo também, né, desses magistrados delegando a fundamentação de casos que são extremamente sensíveis à inteligência artificial. Eu acho que é um componente talvez novo que a gente esteja analisando aqui, né? A gente está falando de uma situação de vulnerabilidade absoluta que está sendo o caso que está sendo decidido na inteligência artificial. Eu fiquei A assim. vida de uma menina de 12 anos. Exatamente. Falar em escárnio. Eu escrevi minha coluna hoje no Amado Mundo sobre isso, Gabi, e eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais coisas do tipo, mas a justiça usa IA mesmo, como se fosse uma defesa da IA no sentido de acelera os processos, eles precisam mesmo e tal. Bom, tudo bem. Todo mundo aqui está mais ou menos habituado ao que a IA é capaz de fazer e também dos erros que a inteligência artificial comete. Então, vai usar uma inteligência artificial para compilar decisões anteriores, sei lá, o que for. A gente também imagina que não seja o desembargador que redija de próprio punho, deve ter ali os seus auxiliares para fazer isso. Agora, dito tudo isso, você deixar passar um acórdão desse, 60 páginas, sem uma releitura, sem o que parece, a sensação que fica, eu acho que não dá para afirmar isso, mas a sensação que fica é ninguém leu? Assim, é sério? A vida de uma menina de 12 anos vale menos do que a sua, vamos dizer o quê? Meia hora, uma hora de leitura final, de revisão final da sua decisão? Assim, passar um parágrafo editado por IA há 2 dias, a OAB de Minas, antes disso ser amplamente divulgado,
soltou uma nota de repúdio à decisão do desembargador, na qual ela comentava o uso da inteligência artificial. E a nota da OAB de Minas fala do cuidado dobrado que você deveria ter, porque, além de tudo, essa decisão poderia abrir precedentes, a jurisprudência, para decisões seguintes tão catastróficas quanto. Então, quando você está falando de um tema tão sensível, de direitos humanos, de dignidade da criança e do adolescente, não é possível você delegar essa decisão, é essa a palavra que a OAB de Minas usam, é indelegável, não dá para você terceirizar para uma inteligência artificial uma decisão sobre a vida de uma menina de 12 anos. Como é que essa menina também vai ser agora ajudada pelo Estado? É uma obrigação do Estado proteger essa criança. Qual é o suporte? Então, vamos acompanhar, Gabi, vamos acompanhar. Eu acho que a gente pode ser relativamente otimista, como eu falei no começo, cautelosamente otimista sobre essa decisão de hoje, mas sendo realista, temos muitas camadas ainda de violência e de vitimização para conseguir superar no Brasil. Cris, quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu sempre aprendo com você e você sabe, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Obrigada por continuar trazendo esses casos e não deixar justamente que eles sejam esquecidos, né? Que eles entrem no silêncio, porque precisamos continuar cobrando e cobrando todos os dias, de olho em cada um desses casos que estão aí. São muitos, né? A gente tem um longo caminho. Obrigada, querida. Obrigada a você. Bom trabalho. Obrigada pelo convite. Conta comigo. Tamo juntas. É isso aí. Obrigada. Até a próxima. E você que continua aqui comigo no Em Detalhes, eu quero te fazer um convite muito diferente de usar essas ferramentas tecnológicas, como no caso que a gente trouxe aqui. Vamos falar de usar em prol da educação, de usar conteúdos que você pode confiar. A gente vai estar falando, claro, do Oráculo ICL. O lançamento é hoje, então, assim, dia importantíssimo para a gente, o lançamento dessa plataforma, que vai ser nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro, 8 da noite. Você pode se inscrever gratuitamente em detalhesicl.com.br. O que eu posso te adiantar é que o Edu mostrou essa ferramenta para a gente, deu acesso para a gente previamente poder testar essa plataforma. E olha, pessoal, é realmente assim muito interessante o uso que você pode ter e é uma maneira muito fácil de você ter acesso a conteúdo educacional, às nossas aulas no ICL. Então, para você que tem, por exemplo, 15 minutos para estudar hoje, essa ferramenta ajuda você a otimizar os seus estudos. Então, assim, realmente, coisa muito boa. Como usar a tecnologia para o bem. Nesse caso, para a educação, vale muito a pena acompanhar o lançamento hoje. Eu faço esse convite para você, junto com a gente aqui no ICL. É de graça, vale a pena acompanhar o lançamento. Agora a gente continua na nossa programação. Tem Mercado e Investimentos com Débora Maganha. Na sequência, o Rolê ICL, você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. É hoje, turma, chegou o grande dia. 8 horas da noite a gente vai lançar a ferramenta revolucionária que muda completamente o jogo, não só para aprender as coisas, mas para esse ano tão difícil como 2026. É uma ferramenta que vai fazer você ter ao seu lado o tempo inteiro as maiores cabeças pensantes do Brasil e do mundo, de uma maneira rápida, prática e pessoal. Uma ferramenta única no mundo, fruto de mais de um ano de desenvolvimento do ICL. Todo mundo precisa assistir e ter acesso a essa ferramenta para, nesse ano, a gente sair vitorioso. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.